I don't think I ever believed, ever, that they would catch the guy. I wouldn't wish this on even my worst enemy. There is nothing worse. There's nothing worse than losing a child. No dia 24 de novembro de 1989, na pequena cidade de Acme, localizada no estado de Washington, Estados Unidos, Mandy começou o dia de forma habitual. Ela escolheu cuidadosamente seu suéter de tom claro, combinando-o com uma calça de moletom verde. Nos pés, decidiu pôr um par de tênis de corrida azul claro, decorados com listras roxas, prontos para uma corrida diária. Como de costume, ela pegou o seu Walkman, planejando ouvir música enquanto corria pelas trilhas locais. Às 14h30, Mandy saiu de casa, acompanhada por sua cachorrinha Kira, uma pastora alemã treinada. Essa seria a última vez que sua mãe a veria. 2 horas se passaram, sem qualquer sinal de Mandy ou Kira, o que fez sua mãe Mary começar a se preocupar. Conhecida por sua pontualidade e comprometimento com as atividades diárias, era completamente fora do comum que Mandy não tivesse retornado. Enquanto Mary tentava encontrar alguma explicação, Kira voltou para casa, mas sozinha. A cadela estava com o rabo entre as pernas, um sinal claro de que algo não estava certo. Imediatamente, Mary ligou para Rick, o namorado de antiga data, na esperança de que ela pudesse ter passado pela sua casa. No entanto, Rick informou que não tinha visto Mandy, o que confirmou o pior dos temores de Mary. Algo realmente estava errado. When she should have come back, and then the dog came back without her. I was panicky. First person I called was her boyfriend. Sem perder tempo, Mary contatou o xerife local e começou a avisar a todas as pessoas que ela conseguia lembrar sobre o desaparecimento de sua filha. Rapidamente, as autoridades e a comunidade local se mobilizaram para ajudar nas buscas. Testemunhas afirmaram ter visto Mandy correndo naquela tarde. Yeah, I seen Mandy. So I was coming up Highway 9 and turning left to go down to Bass's, and Mandy was somewhere approximately right in here. No entanto, apesar das buscas incansáveis naquele dia, Mandy não foi encontrada. No dia seguinte, as buscas se intensificaram e o detetive Peterson, junto com um grupo de policiais, liderou a investigação, examinando meticulosamente a área ao redor do bairro e focando no caminho que Mandy costumava percorrer durante suas corridas. Apesar de todos os esforços, nenhum vestígio dela foi encontrado. Somente 2 dias após o desaparecimento, algo fora do comum foi descoberto. Uma equipe de busca, ao inspecionar a beira de uma estrada, avistou um par de calças de moletom verde. Mary foi chamada ao local para identificar as roupas. Ela imediatamente reconheceu o estilo das calças que Mandy costumava usar, mas hesitou ao acreditar que aquela calça, tão suja e cheia de buracos, poderia ser de sua filha, pois Mandy jamais usaria algo em tal estado. Mesmo assim, as calças foram recolhidas e enviadas ao laboratório para análise, na tentativa de descobrir se realmente pertenciam a Mandy. Os resultados, porém, não trouxeram nenhuma informação conclusiva. 27 dias haviam se passado desde o desaparecimento de Mandy, deixando sua família em um estado de desespero. Apesar da falta de respostas, eles ainda mantinham viva a esperança de que Mandy pudesse ser encontrada. The hope was that they'd find her alive. We just prayed that they would find her alive. You think to yourself, God, maybe she's just hurt, she can't get home. Com o tempo, os investigadores decidiram expandir as buscas, incluindo agora os cursos d'água da região. O rio Nooksack, que ficava próximo à área onde Mandy costumava correr,
passou a ser o foco da equipe de busca. O detetive Ron liderou a operação da busca fluvial. I've seen a lot. Vietnam vet, I saw a lot of stuff there. I saw a lot of stuff in my career in law enforcement. It's never easy. None of it is. But this was extraordinary because it was a young college girl, the all-American girl in our community. And for me, when I looked down, I didn't see Mandy. I saw my daughter. Same physical characteristics, same age. That's why it stuck. That image is etched in my brain like granite. Esse cenário nos transporta para Acme, uma pequena cidade situada no condado de Whatcom, no estado de Washington, Estados Unidos. Acme está localizada no Vale Salt Fork, cercado pelas montanhas Cascade do Norte e pelo lago Whatcom. É uma região conhecida por suas paisagens pitorescas e por oferecer diversas oportunidades de acampamento ao longo do lago. Muitas famílias escolhem viver em Acme por sua reputação, tranquilidade e proximidade com as áreas de recreação. Mandy Stavik, carinhosamente chamada de Mandy, nasceu em 16 de abril de 1971, filha de Glenn e Mary Stavik. Ela tinha 3 irmãos, Brent, Lee e Molly. Em 1974, o casamento de Glenn e Mary se desfez e eles decidiram seguir caminhos separados. No ano seguinte, Brent, o irmão mais velho de Mandy, faleceu tragicamente aos 17 anos, durante uma viagem de caça ao Alasca. Após essa perda devastadora, Mary se mudou de Palmer, no Alasca, para Acme, levando consigo os outros filhos e começando uma nova vida pacata na cidade. Mandy, que estava no último ano na época, adaptou-se rapidamente ao novo ambiente e logo tornou-se uma figura querida na comunidade. Mandy era vibrante, cheia de energia e impossível de não amar. Ela se destacava nos estudos e nas atividades extracurriculares. Ela era membro da banda da escola, onde tocava flauta, clarinete e saxofone. Mandy também tinha uma paixão por esportes. Ela jogava basquete e praticava softball. Sua mãe, Mary, descreveu Mandy como alguém que desejava se destacar em tudo o que fazia, buscando sempre a excelência. A busca pelo corpo de Mandy terminou de forma trágica. Quando o corpo foi encontrado no rio, estava sem roupas, exceto pelo tênis de corrida. O detetive Ron entrou nas águas geladas para recuperar o corpo da jovem. A visão era desoladora. Para a família de Mandy, era o pior dos pesadelos se tornando realidade. Mary, sua mãe, não conseguiu conter o desespero. A comunidade de Acme, conhecida por ser pacata e tranquila, ficou em estado de choque. O fato de um crime tão horrível ter ocorrido em um lugar geralmente seguro e sem grandes incidentes perturbou profundamente os moradores. A desconfiança começou a tomar conta do local e muitos homens passaram a ser vistos como suspeitos pelos próprios vizinhos. Imediatamente, uma investigação detalhada foi iniciada. O fato de Mandy ter sido encontrada sem roupa levou à suspeita de que ela pudesse ter sido vítima de um ataque. No entanto, não havia provas claras que confirmassem essa hipótese e o local onde o corpo foi encontrado não apresentava sinais evidentes de luta. Havia arranhões nos braços de Mandy que os detetives acreditavam ser resultado de uma fuga por entre arbustos espinhosos. Além disso, ela apresentava uma lesão significativa na parte de trás da cabeça. A autópsia realizada no dia seguinte revelou que a causa da morte foi afogamento. Contudo, essa conclusão intrigou os detetives, já que o trecho de rio onde Mandy foi encontrada era raso, tornando improvável um afogamento acidental. Portanto, a hipótese que mais ganhou forças entre os investigadores foi a de que Mandy teria sido sequestrada e, ao tentar escapar, foi atacada pelo agressor, que a golpeou na cabeça antes de afogá-la no rio. O primeiro suspeito a ser interrogado foi Rick,
o namorado de Mandy. Embora ele fosse uma das primeiras pessoas a ser investigada, não havia evidências que o ligassem ao crime e ele foi rapidamente descartado como suspeito. Diante da falta de provas concretas, os detetives começaram a se concentrar em um vestígio crucial: o DNA encontrado no corpo de Mandy. O detetive Ron, que havia recebido treinamento especializado na coleta de provas de DNA, enviou as amostras ao FBI para uma análise mais minuciosa. Os resultados revelaram o perfil genético de um homem desconhecido, mas não houve correspondência com os dados nos bancos de DNA que possuíam. A investigação parecia estar estagnada. Havia vários homens na comunidade que foram entrevistados e testados, mas nenhum resultado relevante surgiu. Mesmo assim, as buscas continuaram, com os investigadores seguindo pistas oferecidas por cidadãos, mas nenhuma dessas pistas levou a uma descoberta significativa. Em 4 de dezembro de 1989, foi realizado um serviço memorial em homenagem a Mandy, em sua antiga escola, a Mount Baker High School. Aproximadamente 1.000 alunos compareceram à cerimônia, que durou 2 horas. O clima era de tristeza profunda e de homenagens a uma jovem que havia tocado a vida de tantas pessoas. Com o passar dos dias e sem novos avanços, o caso foi arquivado. Anos se passaram, e o mistério sobre o que realmente havia acontecido com Mandy Stavik permanecia sem solução. Para a família, o tempo parecia congelado no dia de sua morte, e a ausência de respostas só tornava o luto ainda mais difícil. Foi somente em junho de 2013 que uma reviravolta inesperada aconteceu. Em um dia aparentemente comum, 2 mulheres sem qualquer parentesco decidiram levar seus filhos para brincar em um parque local perto de Bellingham, uma cidade a cerca de 35 minutos de carro de Acme. Enquanto seus filhos brincavam, as 2 mulheres começaram a conversar casualmente sobre suas vidas e, eventualmente, a conversa se voltou para o caso não resolvido de Mandy, que havia acontecido muitos anos antes. De repente, uma das mulheres, Heather Backstrom, disse que sabia quem havia tirado a vida de Mandy. A surpresa tomou conta do grupo, especialmente de Mary Lee Anderson, uma mulher que também afirmou saber quem era o responsável. As 2, que não eram próximas até então, perceberam que ambas tinham suspeitas sobre o mesmo homem, Timothy Bass. Intrigadas pela coincidência, as 2 começaram a trocar histórias sobre suas experiências com Timothy. Mary Lee contou que Timothy era amigo de seu marido e que certa vez ele apareceu em sua casa enquanto ela estava sozinha com o filho. Timothy pediu para usar o telefone, mas após algumas tentativas frustradas de ligação, ele entrou na sala onde Mary estava e, de maneira chocante, insinuou que queria ter relações íntimas com ela. Mary ficou escandalizada com a audácia de Timothy e ameaçou chamar a polícia. Ele insistiu por um tempo, mas no fim, Mary conseguiu expulsá-lo de casa. Já Heather relembrou uma experiência diferente, mas igualmente perturbadora. Ela contou que, no verão de 1989, poucos meses antes do desaparecimento de Mandy, ela estava no banco da frente de uma caminhonete ao lado de Timothy, quando ele começou a flertar de forma agressiva com ela, elogiando seus olhos e tocando em suas pernas de maneira invasiva. Heather, desconfortável, tentou evitá-lo desde então. As histórias das 2 mulheres reforçaram a suspeita de que Timothy Bass poderia estar envolvido com o caso de Mandy Stavik. Convencida de que estavam no caminho certo, Mary Lee entrou em contato com o detetive Ken Gates, que havia sido seu colega de escola e agora trabalhava na delegacia do condado de Whatcom. Ela contou a ele suas suspeitas sobre Timothy e explicou as razões para acreditar que ele poderia estar envolvido no crime. O detetive Gates, junto com outros detetives, começaram a investigar Timothy Bass. Eles descobriram que em 1989, na época do desaparecimento de Mandy, Timothy morava com uma família
em uma casa localizada exatamente na rota de corrida que Mandy costumava fazer. Além disso, Timothy havia frequentado a mesma escola que Mandy. Apesar de Timothy nunca ter tido problemas com a lei, algo em sua atitude despertou ainda mais suspeita nos investigadores. Na época, Timothy estava casado com Gina Maloney, com quem tinha 3 filhos, e trabalhava como entregador em uma padaria local. Os detetives notaram que, estranhamente, nenhum dos membros masculinos da família de Timothy haviam fornecido amostras de DNA durante a investigação inicial. Isso levou os detetives a visitarem Timothy em sua casa para questioná-lo sobre Mandy. Durante a conversa, Timothy alegou mal se lembrar de quem Mandy era, o que levantou ainda mais suspeitas. Diante da crescente desconfiança, os detetives pediram a Timothy para fornecer uma amostra de saliva para a coleta do seu DNA. No entanto, Timothy recusou, alegando que não confiava nas autoridades e que havia assistido a programas de TV onde pessoas eram presas após fornecerem seu DNA. Essa recusa só aumentou a suspeita dos investigadores, mas sem poder obrigá-lo a fornecer a amostra, os detetives deixaram sua casa, embora tivessem agora um alvo claro. Os detetives continuaram a monitorar Timothy de perto, visitando até mesmo seu local de trabalho na padaria. Lá, eles encontraram com a gerente Kim Wagner e explicaram que Timothy estava sob investigação e que precisavam de ajuda para coletar seu DNA. No entanto, não revelaram detalhes sobre o que estavam investigando. Kim se mostrou relutante em se envolver, direcionando-os ao Departamento de Recursos Humanos da empresa. Essa resistência temporária foi um grande obstáculo para os detetives, que precisavam de uma prova sólida para avançar no caso. Apesar disso, continuaram vigilantes. Foi apenas em 2017, durante uma conversa casual entre Kim, seu marido e alguns amigos, que o caso de Mandy voltou à tona. Kim, ao recordar que os detetives haviam visitado seu local de trabalho 4 anos antes, ofereceu-se para ajudar. Determinada a fazer a coisa certa, Kim decidiu que, se tivesse a oportunidade, ajudaria os detetives a conseguir o DNA de Timothy. Certo dia, a oportunidade surgiu. Durante uma de suas entregas, Timothy cometeu um deslize. Ele jogou fora uma lata de refrigerante, algo que ele raramente fazia, já que costumava levar seu lixo para casa. Kim, ao ver o gesto, agiu rápido. He never called me Kim. He always called me woman. Woman. And, which, whatever. You'd empty the garbage so it would be empty. Yeah. In case he dropped a cup or a bottle. Yeah, well, finish a this cup, yeah. A lata foi enviada imediatamente para análise, e cerca de 3 meses depois, os detetives receberam os resultados tão esperados. Havia uma correspondência. O DNA de Timothy Bass correspondia ao encontrado no corpo de Mandy. Em 12 de dezembro de 2017, os detetives foram até o local de trabalho de Timothy e o prenderam. Ele foi formalmente acusado de ter abusado e tirado a vida de Mandy Stavik. O caso foi julgado em maio de 2019 e durou 2 semanas. Durante esse período, Timothy manteve sua versão dos fatos, mas o júri não se convenceu. Testemunhas, incluindo o irmão mais novo de Timothy, Tom, depuseram contra ele, enfraquecendo ainda mais a sua defesa. Tom revelou que Timothy havia confessado anos antes estar envolvido com Mandy e até pediu que Tom mentisse à polícia, dizendo que ele também havia tido relações com Mandy. Além disso, Timothy pediu à mãe que criasse um álibi, alegando que estavam fazendo compras de Natal no momento da morte de Mandy. He said that the cops are lying. Everyone's out to get him. He said, I need a strong alibi or I'm going to prison. He said, Mom, maybe you can say that we were Christmas shopping. Tom, do what you can. O veredito final foi anunciado em 24 de maio de 2019. Timothy Bass foi condenado por todos os crimes
e sentenciado a 50 anos de prisão, com 27 anos a serem cumpridos obrigatoriamente. Para a família Stavik, a sentença trouxe uma sensação de encerramento, mas a dor da perda nunca desapareceria completamente. A trágica história de Mandy Stavik teve um fim prematuro e devastador. Para sua família, saber que o culpado foi punido trouxe algum alívio, mas o luto por uma jovem com tanto potencial será eterno. Este caso é um lembrete poderoso de como a verdade e a justiça, por mais demoradas que sejam, eventualmente podem emergir das sombras. O tempo passou, mas a persistência da comunidade, o esforço dos investigadores e a coragem de pessoas comuns que se recusaram a esquecer garantiram que a história de Mandy não fosse apagada. Agora, queremos saber de você. Você acha que a justiça foi feita de maneira adequada nesse caso? Queremos sua opinião. Deixe no comentário abaixo e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Sua participação é essencial para continuarmos trazendo histórias como essa. Eu vou ficando por aqui, por hoje é só, e até a próxima.